Olá pessoal, eu sou o professor Marcos de Matemática. Nós vamos estudar unidades de medida no sistema internacional. Bom, dois aspectos são importantes para que a gente possa introduzir esse assunto. Primeiro, em que momento que as unidades de medida passaram a ser essenciais à humanidade? Segundo, qual a sua aplicação para nós desde a antiguidade até agora? Bom, em primeiro lugar, o momento em que as unidades passaram a ser essenciais foi o momento em que nós começamos a ter posses, adquirir coisas. Então, no momento que eu tenho um terreno, qual a dimensão desse terreno? No momento em que nós começamos a ter essas necessidades, nós precisamos controlar essa quantidade. Então, eu tenho um terreno, você tem um terreno, e qual é o tamanho desse terreno? Ele é medido em metros quadrados. Bom, perfeito. Mas como surgiu isso? Bom, o surgimento das unidades de medida remonta à antiguidade, quando os povos utilizavam-se de unidades de medida para fazerem negócios ou mesmo na agrimensão. Para os negócios em particular, o que acontecia com os povos? Cada povo tinha a sua unidade, geralmente obtida a partir de unidades do próprio corpo. Então era o comprimento de um palmo, o palmo do rei, o comprimento da distância do nariz, da ponta do nariz do rei até a ponta da mão, com o braço estendido. Essas eram as medidas padrão da antiguidade. Mas isso gerava muita confusão. Por quê? Primeiro, eu falei que eram as medidas do rei. Os reis trocam-se. Então, por vezes acontecia internamente dentro das próprias nações. Segundo, que os povos faziam negócios entre eles. Então, vocês imaginem a seguinte situação. 3 povos. Primeiro, segundo e terceiro. Os 3 povos faziam negócio entre eles. Então, o povo número 2 comprava do povo número 3 um determinado produto. Esse povo comprava, por exemplo, 3 unidades deste produto, medidos de forma linear, o comprimento daquilo. Então, por exemplo, madeira. Eles compravam 3 unidades disso. E eles tinham a expectativa de receber 3 unidades nesta dimensão, neste tamanho. Então, eles tinham a expectativa de receber esta quantidade de madeira. Suponhamos que fosse madeira. Só que o povo fornecedor tinha como padrão esta unidade. E a partir desta unidade, então, eles forneciam 3 unidades. Nesse fornecimento de 3 unidades, para o povo que encomendou 3 unidades, a unidade está certa, a quantidade está certa, mas a unidade não. Então os 2 povos entravam em conflito. Por quê? Porque esta dimensão é praticamente a metade desta dimensão. A partir daí, os povos entravam em guerra, conflitos comerciais surgiam e as negociações eram sempre muito difíceis. Bom, isso foi um processo evolutivo. A humanidade, a matemática, ela sempre foi caminhando em passos curtos, achando soluções dos problemas. E é claro, nesse processo todo, só em 1875, a humanidade entrou num acordo, numa convenção, estabelecendo um padrão. Esse padrão, chamado Sistema Internacional, estabeleceu, por exemplo, para as unidades de medida lineares, a unidade de medida de comprimento, a unidade de metro. E aí todos os povos passaram a utilizar os padrões e reduziu então os conflitos e garantiu a lisura nesses processos. Não existe só unidade linear. Nós vamos olhar volume, área, capacidade. Então, cada aula que nós vamos trabalhar dentro de um contexto de aplicação. Tudo bem? Joia? Bons estudos para vocês. Bom, quais são as ferramentas que nós utilizamos para a medição de comprimento? O conjunto de ferramentas é relativamente alto. Nós temos, por exemplo, réguas, que nós vamos utilizar inclusive.
Nós podemos usar transferidores para medição de ângulos. Nós podemos usar esquadros. No caso específico deste esquadro, notem que ele não tem escala, porque ele é um quadro próprio para desenho, única e exclusivamente para desenho. Nós podemos usar ferramentas com maior precisão, como por exemplo para medir o diâmetro, nós podemos usar o paquímetro. Para distâncias lineares moderadas, nós podemos usar a trena, tá? Então, nós podemos usar várias ferramentas, trenas digitais e etc., para obter as medidas lineares ou de comprimento dos objetos. Nestas nossas aulas, em particular, nós vamos usar principalmente a régua, porque nós vamos pensar sempre em peças pequenas. É claro que, por exemplo, para medir a espessura de uma folha de papel ou de um fio de cabelo, nós temos que usar ainda uma outra ferramenta chamada micrômetro, que não é o caso dessa primeira aula. Tudo bem? Joia! E professor, qual a conclusão desse curso? Bom, nesse curso, no final desse curso, a minha expectativa é que vocês consigam, por exemplo, obter as medidas ou as dimensões de uma folha. Eu quero saber a área desta folha. Ou então, o volume dessa caixa e a respectiva área da superfície da caixa. Então, quer dizer, nós vamos calcular também isso. Nós vamos ver também como é que eu vou calcular o volume de um cilindro. Então, eu tenho um cilindro e eu quero saber qual que é o volume desse cilindro. Qual que é a área da superfície em torno dele, desta embalagem, qual a capacidade de armazenamento dele. Tudo isso nós vamos estudar nesse nosso curso. Até o final do nosso curso nós vamos ver todos esses elementos. Bacana? Joia! Bom, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão para o roteiro de estudos, para a introdução da teoria. Deem uma olhada em unidades de medida. Nós vamos estudar um pouquinho do que é metro, centímetro, decímetro, quais são as unidades. Por quê? Vamos supor que eu preciso medir a espessura desta caixa. Eu vou medir em qual unidade? Em quilômetro não, né? Vou medir em milímetros. Se eu precisar medir o diâmetro da base desse cilindro, já não vou medir em metros, vou medir em centímetros. Então nós vamos dar, a nossa primeira aula vai tratar disso, de quais são as unidades adequadas para medir cada um dos elementos. Depois nós vamos para as ferramentas e vamos começar a fazer as correspondentes medições.